Nós começamos na semana passada a série em 1 de João, capítulo 1. Hoje nós vamos do verso 5 do capítulo 1 até o capítulo 2, verso 2. Tá certo? A verdadeira fé cristã, ela se manifesta na comunhão com Deus por meio de Cristo. E ela é vivida, ela é evidenciada, por uma vida de santidade, amor na prática, e permanência na verdade. Isso, em resumo, é o que diz a epístola de 1 de João. Dá um mudo aqui nos outros microfones. Não sei se vocês estão ouvindo, mas tem um chiadinho que está me incomodando. Então, o livro de 1 João, ele vai falar de doutrina, ele vai falar de moral, ele vai falar das relações sociais, A gente vê doutrina pela confissão correta acerca de Cristo, de quem é Cristo, quem é Deus. Hoje nós vamos ver João explanando um pouco quem é Deus. Claro que ele não tem a pretensão aqui de descrever a totalidade de Deus, mas de falar de alguns atributos, ou principalmente um atributo de Deus, Ok, estamos todos aí em 1 de João, capítulo 1, versos 5 até o capítulo 2, verso 2. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Oremos. Santo Deus, a Tua palavra é a verdade, e ela é a verdade absoluta, Senhor. No mundo em que prega que não existe verdade absoluta, nós nos deparamos com as Escrituras que contrapõem essa afirmação, Senhor. Se nós somos de Cristo, nós temos que crer que a Tua palavra é a verdade absoluta, e tudo o que ela revela acerca de Deus, acerca de Ti, Pai, acerca de nós, é verdade e deve ser o padrão das nossas práticas, Senhor, da nossa fé e da nossa prática, Pai. Nós temos que viver à luz da Tua palavra, nós temos que viver moldados pela Tua palavra, nós temos que viver guiados pela Tua palavra, nós temos que dar cada passo de nossas vidas, ó Deus, orientados pela verdade absoluta que é a Tua palavra, Senhor. Pai Santo, oramos aqui nessa noite
pedindo que o teu Santo Espírito manifeste por meio da tua palavra a verdade que precisamos ouvir nessa noite. Eu peço, ó Deus, que apesar das minhas limitações, apesar, ó Deus, das minhas fraquezas, das minhas falhas, o Senhor me use para transmitir a tua palavra no poder do teu Santo Espírito, Pai. E que nós possamos sair daqui, ó Deus, fortalecidos pela tua palavra, edificados, ó Pai, e dispostos a viver em santidade, pois é aquilo que ela tem a nos ensinar nessa noite. Nós te oramos e pedimos o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, a epístola de 1 João, muitas vezes é aconselhada por muitos para ser a primeira leitura bíblica para um novo convertido. Muitos aconselham ler 1 João, porque é uma carta muito prática. Ela fala muito diretamente aquilo que a gente tem que deixar de fazer e aquilo que a gente tem que fazer, né? E das primeiras mensagens que ela traz é acerca de quem é Deus e o que isso influi, né? O que isso significa para a nossa vida, para os nossos relacionamentos, tanto o relacionamento para com Ele, como o relacionamento para com os outros. Nesse trecho aqui, nós vemos isso, né? Se nós andamos na luz, nós temos comunhão uns com os outros, né? A base para os bons relacionamentos, nós aprendemos aqui, é um correto relacionamento com Deus e uma vivência de santidade. Ela vai nos conduzir a uma vida harmônica entre os irmãos, porque não é fácil, né, viver assim em comunidade. Nós até conseguimos viver com facilidade em comunidade quando não nos expomos a nos envolver, quando estamos às vezes só de corpo presente, mas não nos relacionamos de fato e de verdade. Quando passamos a nos relacionar, nós vemos que é uma tarefa difícil, né? Que envolve muitas dificuldades, que começa a aparecer as incompatibilidades, né? De pensamentos, de temperamentos, né? E como viver isso? Nesse trecho nós vemos que João, ele revela que o correto relacionamento com Deus, de andar na luz como Ele é, né? De estar na luz que é Deus, é que vai nos dar o que necessitamos para ter comunhão uns com os outros. Nós vivemos cada vez mais, nós vemos uma crescente de combate às verdades das Escrituras, né? Cada vez mais as Escrituras são colocadas em xeque, e isso tem sido de uma maneira tão forte e ao mesmo tempo tão sutil, que até uma versão da Bíblia mais atual, a NVI, não essa que talvez muitos de nós temos, mas a nova NVI, tem uma nova versão NVI, que está sendo reprovada por teólogos sérios, porque ela tirou 16 versículos das Escrituras, e principalmente a mensagem desses 16 versículos são mensagens que estão relacionadas a fé em Jesus como o meio de salvação, como o único meio de salvação, e também relacionada a
pensamentos da atualidade, pecados, né, que são, digamos assim, minimizados ou não apresentados como pecados. É impressionante como cada vez mais o combate à verdade das Escrituras tem se levantado de maneira sistemática, né? A palavra de Deus hoje, ela é combatida nas redes sociais, né? É combatida por pensamentos ideológicos, né? Política, nas escolas e assim por diante, né? Nós vivemos um período que está cada vez mais combatendo a palavra de Deus. E eu comecei a mensagem de hoje falando de que a palavra de Deus é a verdade absoluta, porque se você entrar na faculdade, eu tive com irmãos aqui há alguns anos, já talvez uns 10 anos atrás, irmãos que demonstravam na sua vida piedade, uma vida de santidade, mas ao entrar na universidade, na faculdade, foi notório o bombardeio que esse irmão, essa irmã sofreu por causa do pensamento secular desse século, do mundo, né? E eu não me esqueço de nenhuma conversa com essa irmã, ela dizendo: não existe verdade absoluta, né? E isso me entristeceu. De pronto eu rebati: a palavra de Deus é verdade absoluta. Aí ela disse: não, é verdade absoluta para nós, mas para outros não é. Então, o que as pessoas são ensinadas? De que a verdade, ela é relativa. Aquilo que pode ser verdade para mim, pode não ser verdade para você. E aí, isso quebra toda base, né? Digamos assim, todo alicerce. Porque quando nós não temos em que nos apoiar, quando nós não temos uma verdade absoluta, a nossa pregação, ela se torna, poderia dizer que se torna fraca. Nós não podemos concordar com isso. Tudo passa, a palavra de Deus não. A palavra de Deus jamais passará. Tudo pode até ser relativo, mas a palavra de Deus não é relativa. Ela não pode se amoldar aos meus gostos, aos meus pensamentos. Daí, um dos principais motivos porque nós pregamos aqui na igreja pregação expositiva, porque a pregação temática, ela abre uma brecha muito grande para que eu possa pregar a palavra de Deus segundo a minha vontade. Por que eu estou dizendo isso? Uma pregação temática é aquela onde eu escolho um tema e digo: Deus é amor. Então eu vou procurar na Bíblia vários versículos que falam que Deus é amor. E aí eu apresento. Tudo bem aí. Tudo certo. Mas se de repente eu vier com um pensamento errado, vier com um sentimento errado, e eu trouxer aqui uma afirmação de que Deus apoia ao adultério, e aí eu vou pegar textos fora de contextos que falam de adultério e prego sobre aquilo ali. Então eu relativizei, eu moldei segundo a minha vontade. E as pessoas que não conhecem a Deus, que criticam o comportamento cristão, criticam as verdades que o cristianismo defende, eles pegam textos fora de contextos da palavra de Deus para querer derrubar os argumentos cristãos. A palavra de Deus,
ela não é moldada segundo as nossas vontades ou segundo o que achamos. A palavra de Deus é a verdade. Deus é luz, é o que o texto de hoje nos diz. E dele não há treva nenhuma, ele não tem variação de mudança nenhuma. Ele é imutável, nosso Deus é imutável, ele não muda, ele é o mesmo desde a criação e assim será até a consumação. Ele é o mesmo desde a eternidade passada até a eternidade futura. Deus não muda. Amém? E isso é maravilhoso. Nós servimos a um Deus imutável, onde aquilo que Ele prometeu lá no passado, Ele cumpriu, tem cumprido e vai cumprir para as nossas vidas, para quem nós somos. O verdadeiro cristão anda na luz de Deus, reconhece seu pecado e confia plenamente na obra de Cristo como seu advogado e propiciação. Eu vou explicar o que é propiciação lá na frente, quando a gente chegar nesse trecho, né? O texto de hoje nos diz que o verdadeiro cristão anda na luz de Deus. O verdadeiro cristão, ele reconhece o seu pecado. E o verdadeiro cristão, ele confia na obra de Cristo como seu advogado e como propiciação. Versículo 5, vamos lá ver novamente. Vai dizer que Deus é luz e nele não há trevas. Eu esqueci de dizer o título da mensagem, né? A mensagem de hoje é Vivendo na Verdade do Evangelho. Título. Ora, 1 de João 1,5 diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Lembrando que no trecho passado nós vimos que João, ele dá as bases do seu testemunho. Ele apresenta os fundamentos daquilo que ele vai falar de agora em diante, que ele andou com Cristo, que ele ouviu Cristo, que ele viu Cristo, que ele tocou em Cristo. Nós estamos vendo aqui o ensino de alguém que foi testemunha ocular da obra de Cristo, de todo o seu ministério. João estava com Jesus desde o início do seu ministério, aproximadamente 3 anos em que Jesus exerceu o seu ministério até a crucificação e ressurreição. Então João está dizendo aqui: olha, eu tenho propriedade para falar, eu vou falar aquilo que eu testemunhei, aquilo que eu aprendi dele, E ele diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido, e vos anunciamos é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Essa é verdade absoluta. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Amém? Não é difícil para nós que cremos no Senhor confirmar, concordar com essa afirmação, mas para o mundo isso é uma afronta, porque o mundo jaz no maligno, o mundo ama as trevas, e o mundo ele tenta a todo tempo conciliar as obras da carne, as trevas, com luz. Ele tenta fazer do doce amargo, do amargo doce, da luz trevas, das trevas luz. E nós que
conhecemos a Cristo, que temos aprendido da parte dele, assim como João, nós precisamos estar completamente cientes e convictos para defender essa verdade absoluta. Nós não podemos nos moldar pelos conceitos do mundo que faz das trevas luz. Nós não podemos nos conformar com a mensagem do mundo, de trevas. Não, mas é assim mesmo. Não, no mundo é assim mesmo. A gente tem que dançar conforme a música, porque senão a gente nem vive nesse mundo. Não pode ser assim, irmãos. Não pode. Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Nós somos de Deus, nós somos da luz. E nós precisamos nos levantar como resistência às trevas. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos conformar. Nós não podemos nos intimidar. Lembrando que essa carta de João é um protesto contra ensinos falsos. João está dentre das suas principais motivações pelo qual ele escreveu essa carta, ele está confrontando os gnósticos, o gnosticismo, que defendia que Jesus não tinha vindo em carne, ele era apenas um espírito, mas que eles tinham uma prática altamente pecaminosa, os gnósticos. Eles falavam de Cristo, eles acreditavam nas verdades, talvez do Evangelho, vamos dizer assim, mas eles não queriam viver a santidade. Eles viviam em prática pecaminosa e diziam que não tinha problema nenhum. Era separado. O que eu creio, Deus sabe o que está no meu coração. Eu vivo pecando aqui, mas Deus sabe o que está no meu coração. Deus sabe o que o meu coração é dele. E isso é o que o mundo faz hoje, irmãos. É isso que o mundo faz hoje. Pecam, faz das trevas como se fosse algo bom, vão lá, cumprem alguns rituais religiosos e acham que está tudo bem. Eu vi testemunhos recentes de pessoas dizendo, não, a pessoa está tudo em paz com a pessoa porque ela foi lá e confessou os pecados para o sacerdote, para um padre. Está tudo resolvido. E aí pode sair daquele confessionário e fazer o que quiser, que está tudo bem. Não é assim. Cristianismo não é assim. Cristianismo, ele se caracteriza pela vida na luz. A declaração de que Deus é luz significa que ele é absolutamente santo, puro, perfeito em justiça e verdade. Não há qualquer sombra de pecado ou engano nele. A luz é a própria natureza de Deus, a fonte e padrão de toda pureza moral. Essa é a mensagem que João recebeu diretamente de Cristo e agora transmite à igreja. John MacArthur diz: andar na luz não significa perfeição sem pecado, mas um padrão de vida marcado pela santidade e pela transparência diante de Deus. Amém? Então, o primeiro versículo nos diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma, E isso implica que nós devemos andar na luz, porque se nós estamos nele,
nós temos que andar na luz. Andar na luz, segundo o que dizia John MacArthur, não significa perfeição, não significa que nós vamos passar a ser impecáveis, não vamos ter pecados. Não, nós vamos falhar, nós vamos pecar, nós sabemos que pecamos e falhamos, mas significa que quando andamos na luz, a nossa vida é marcada pela busca de santidade. Como temos vivido? Como filhos da luz ou como filhos das trevas? O que se passa pela minha cabeça, né? Os meus pensamentos, o que eu faço, o que molda as minhas decisões, quais são os princípios que regem a minha vida, a minha conduta diária, ela está mais alinhada com a luz de Deus ou com as trevas desse mundo? Porque se andamos na luz, nós temos que andar como Ele andou, a exemplo do Senhor Jesus Cristo. Se Deus é luz, não podemos viver em contradição com sua natureza. Nossa ética, nossas decisões e nossos pensamentos precisam refletir a luz de Deus. Será que temos tentado esconder áreas da nossa vida na escuridão? Será que ficamos colocando a sujeira da nossa vida só para debaixo do tapete? Ou procuramos limpar? Procuramos expurgar toda a sujeira das nossas vidas? Deus é luz. Salmo 27:1 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Vamos abrir lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17, mas deixa a 1 de João marcado aí, tá bom? Nós vamos voltar já para ela. Amém. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Amém? Deus é a verdade absoluta. A palavra de Deus é verdade absoluta, porque já que Ele é a verdade absoluta, sua palavra também é verdade absoluta. Ela não tem erros. Outra ataque que a palavra de Deus tem recebido é que a Bíblia tem erros. A Bíblia não tem erros. Amém? Pela fé nós cremos, ou aqui nós podemos dizer que pela fé nós cremos, porque nós não temos os estudos, digamos assim, acadêmicos necessários para comprovar cada trecho. Nós temos uma tradução, né? Uma versão das Escrituras, mas homens sérios comprovam que essas versões que nós temos, né, e eu diria principalmente a ARA é muito defendida, que é a Almeida Revista Atualizada, a NVI, não essa outra nova que lançaram agora, mas a antiga, elas são traduções muito fiéis aos originais. E os originais, né, que temos da palavra de Deus, na verdade, cópias e mais cópias da palavra de Deus, elas são abundantes em quantidades. O que é que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A carta de 1 João tem dezenas, centenas de cópias que datam dos primeiros séculos, que são exatamente iguais. Numa época que não era feito xerox, era copiado à mão, né? Nenhuma outra filosofia no mundo tem a quantidade de
cópias de registros que a Bíblia tem. Tá certo? Por exemplo, as pessoas no mundo colocam em questão se a Bíblia é verdade, se não teve erro, se não tem muita coisa não foi distorcida, eles colocam em xeque, mas tem inúmeras cópias de manuscritos antigos, e eles colocam em xeque outras filosofias, como Platão, Aristóteles, que nem de longe se comparam à quantidade que se tem da palavra de Deus, né? Então, assim, nós não estamos aqui numa fé cega, né? É uma fé que tem bases, que tem provas. A palavra de Deus é verdade, o que nela está contido, e ela tem tudo o que nós precisamos para saber do nosso relacionamento com Deus e do nosso relacionamento com o próximo. A Bíblia não vai responder a todas as questões da vida, não é o propósito da Bíblia, mas ela vai falar tudo o que nós precisamos saber do nosso relacionamento para com Deus e para com o próximo, e isso é suficiente. Amém? Versículos 6 e 7 diz que andar na luz é viver em comunhão e purificação contínua. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. João contrapõe aqui dois estilos de vida: dizer que temos comunhão com Deus, mas andamos nas trevas. Ele diz que é mentira. Não tem como ter comunhão com Deus e viver em práticas pecaminosas, entregue ao pecado. Não tem como. Impossível. Se nós dissermos que estamos em comunhão com Deus, mas vivemos na prática do pecado, a palavra de Deus está nos chamando de mentiroso. Nós somos mentirosos. Nós somos mentirosos se vivemos em prática de pecado e dizemos que temos comunhão com Deus, né? É, na verdade, andar nas trevas. Viver uma vida, o que é andar nas trevas? É viver uma vida dupla, é praticar secretamente pecados como fofoca, mentira, pornografia, desonestidade financeira, ou guardar rancor e falta de perdão para com os outros, enquanto publicamente nos apresentamos como cristãos que estamos andando na luz. É nisso que somos aqui chamados pela palavra de Deus mentirosos, se nós estamos vivendo na prática desses exemplos ou muitos outros que eu não citei aqui, e dizemos: não, eu estou bem, não, eu estou bem espiritualmente, né? Como é que está a sua vida mesmo espiritualmente? Não, eu estou bem, mas aí é com fofoca, mentiras, pornografia, falando mal dos outros, guardando rancor dos irmãos por conta das suas falhas, né? Não perdoando. Somos mentirosos. O que é andar na luz? Andar na luz é ser transparente com Deus e com os irmãos sobre suas lutas e fraquezas, buscar ativamente se arrepender e abandonar o pecado, praticar a justiça, amar o próximo e viver com integridade em todas as áreas da vida, mesmo quando ninguém está olhando. É ter a vida exposta à verdade de Deus para correção e transformação contínua do nosso Deus nas nossas vidas. Andar na luz é viver de maneira transparente, buscando lutar contra o pecado,
buscando viver em comunhão com Deus e com os nossos irmãos, com o corpo de Cristo. A comunhão é inseparável da pureza moral, e que o sangue de Cristo não apenas nos salvou, mas continua nos purificando diariamente de todo pecado. É uma frase de Scofield. A vida cristã não é um jogo de aparências. Deus vê o que ninguém vê. Você anda na luz apenas no domingo ou também quando está sozinho em casa? Nós não estamos aqui para uma vida de aparência. Para muitos aí fora é o que basta. Mas para nós que queremos a verdade do Evangelho, não pode ser assim. Eu não posso ter uma vida de aparência aos domingos e quando estou só, me torno uma outra pessoa irreconhecível por causa do pecado. Tem aquela frase, que eu já repeti aqui várias vezes: o que Deus vê quando me vê lá no meu lugar secreto, onde ninguém mais vê, nem esposa, nem marido, nem filhos, nem ninguém. Quando estou só, o que Deus vê? Muitas vezes, quando nós temos a sensação, ou melhor, quando nós temos a convicção de que ninguém está vendo, nós somos tentados a pensar que podemos. Ou seja, ninguém vai saber, então eu posso pecar. Ninguém está vendo, então eu posso pecar. Nós esquecemos com tanta facilidade que Deus é onipresente e é onisciente, de que Ele vê todas as coisas, e que é inútil esconder o nosso pecado de todo mundo, se não conseguimos esconder de Deus. Temos que andar na luz como Ele está na luz. Efésios 5, 8 a 11. Vamos abrir lá? Vamos lá? Efésios 5, 8 a 11 diz: pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Amém? Antes nós éramos trevas, antes de Cristo, trevas, mas agora, com a salvação do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas, nós somos luz. O Senhor chamou seus discípulos de luz do mundo, e nós somos essa extensão dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Depois de 2000 anos, estamos aqui como os discípulos de Cristo nessa terra, e nós somos a luz do mundo, e nós, como luz do mundo, nós temos que andar como filhos da luz. E como é que vive o filho da luz? Como é que ele anda? Em bondade, justiça e verdade. Amém? Bondade, justiça e verdade são marcas do filho da luz, dos que andam na luz, dos que são luz.
Voltando aí para a 1 de João, dos versículos 8 ao versículo 10, nós precisamos reconhecer o pecado, perdão, irmãos, eu quase não entendo o que eu escrevi aqui. Reconhecer o pecado é sinal de quem anda na luz. Reconhecer o pecado é sinal de quem anda na luz. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, como quem anda na luz, como Deus está na luz, ele precisa reconhecer o pecado e confessar o pecado. Amém? Os falsos mestres negavam ter pecado, alegando perfeição espiritual. João diz que quem age assim engana a si mesmo e faz Deus mentiroso. Pelo contrário, a confissão sincera traz perdão e purificação. Confessar é concordar com Deus sobre o que o pecado é e não minimizá-lo ou justificá-lo. Então, o mundo diz que a gente tem que fazer o que dá vontade, sem sentir nenhum peso, sem sentir nenhum constrangimento. O mundo acusa os cristãos de manipular ou de aprisionar as pessoas na fé. Mas isso não é verdade. Não, os cristãos não aprisionam ninguém na fé. Os cristãos são moldados pela fé na verdade. Na verdade, não somos aprisionados, nós somos livres. Nós conhecemos a verdade, e quem conhece a verdade é livre. Amém? O pecado não tem mais o domínio sobre as nossas vidas. Nós temos o poder dado pela presença do Espírito Santo em nossas vidas de resistir ao pecado, de vencer o pecado, de denunciar o pecado e viver a verdade das Escrituras em santidade. Isso é liberdade. O mundo não tem liberdade porque ele não consegue viver sem o pecado. Eles não conseguem lutar contra o pecado. Eles não conseguem nenhuma vitória sobre o pecado, porque pelas nossas forças nós não temos vitória contra o pecado. Só com a presença do Espírito Santo nas nossas vidas é que podemos vencer o pecado. Na verdade, em Cristo, o pecado foi derrotado sobre as nossas vidas. Não a presença dele ainda se faz presente, mas não domina mais e não tem mais o poder de nos condenar, graças ao sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus que tirou os nossos pecados. Amém? Glória a Deus. Em glória a Deus, irmãos, pela vitória da cruz. Nós precisamos reconhecer o pecado e confessar os nossos pecados. É o que esse trecho diz. E nós temos que ter cuidado aqui, eu chamo a atenção porque com o passar do tempo, na caminhada cristã, muitas vezes nós podemos nos tornar insensíveis à presença do pecado. E passamos muitas vezes a não mais confessá-los, achando que com o tempo vai passar e Deus nos perdoa mesmo assim, e muitas vezes esquecemos de confessar,
ou achamos que não é necessário. Mas a palavra de Deus nos alerta aqui que precisamos reconhecer os nossos pecados e confessá-los. Enquanto nós não reconhecemos nossos pecados, nós não confessamos e não aceitamos nem que alguém venha por amor nos ajudar a vencer o pecado. Quando não reconhecemos o pecado, nós não aceitamos uma exortação, uma admoestação, vindo mesmo com o amor dos nossos irmãos. Precisamos constantemente estar sensíveis para reconhecer os pecados que temos praticados, mas não só reconhecer não é suficiente, porque talvez esse passo ainda seja mais fácil. Muitas vezes a gente se depara dizendo, não, eu sei que eu estou errado, não, eu sei que eu estou em pecado, mas acha que pronto, está bom. Não está bom. Só reconhecer não é suficiente. Precisa confessar, precisa se arrepender. A confissão aqui significa arrependimento, viu, irmãos? Não é só relatar para Deus, não é só descrever para Deus o pecado. Confissão aqui é arrependimento do pecado e uma disposição de lutar contra ele, pedindo a ajuda do Senhor. E quando fazemos isso, Ele vem em nosso auxílio e nos dá a vitória contra o pecado. E como Deus é maravilhoso, porque Ele não pede uma troca, Ele não pede um sacrifício, Ele não pede um martírio. Se confessarmos os nossos pecados, Deus, na sua fidelidade, na sua justiça, imputada no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, nos perdoa os pecados e nos purifica de toda a nossa injustiça. Isso é tão maravilhoso que nós não sabemos nem dimensionar o quanto. O perdão de Deus é maravilhoso nas nossas vidas. E para encerrar, Cristo, nosso advogado e propiciação. Versículos 1 e 2 do capítulo 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém? Então, João, ele inicia aqui o capítulo 2 dizendo, olha, eu estou ensinando essas coisas, eu estou repassando isso para vocês com o propósito de vocês andarem na luz, de vocês não pecarem, de lutarem contra o pecado e vencerem o pecado e andarem em santidade. Porque se Deus é luz e nós estamos em Deus, nós temos que andar na luz. Mas, mesmo assim, se pecarmos, se cairmos, se fraquejarmos, se tropeçarmos, nós temos um advogado fiel, Jesus Cristo, o justo. Como Deus é amoroso, como Deus é longânimo, como Deus é tolerante, não com o pecado, mas com nós, pecadores redimidos pelo sangue de Cristo. No nosso senso de justiça, nós já demos 1, 2, 3, 10 chances àquela pessoa, mas elas continua cometendo os mesmos erros, então eu vou lavar as mãos. Esse é o nosso senso de justiça. O padrão de Deus é o 70 vezes 7, que na verdade significa infinito em seu amor, grande em bondade, que não nos ama por causa das nossas qualidades, dos nossos acertos, e não deixa de nos amar apesar
dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas falhas. Ele continua a nos amar. E Ele, em seu amor, colocou o seu Filho como advogado fiel para as nossas vidas. Aquele que vai nos defender, não provando as nossas justiças, mas colocando sobre nós a sua justiça através do seu sacrifício. Propiciação, eu disse lá no começo que ia explicar o que significa. Propiciação é aplacar a ira de Deus. Isso é o que significa propiciação. É apresentar algo satisfatório a Deus para tirar a sua ira. Isso é uma propiciação. Então, só o que aplacou a ira de Deus contra o pecado foi o sacrifício do seu Filho. Jesus é a propiciação dos nossos pecados. João escreve que não pequemos, mas reconhece que quando pecamos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, aquele que satisfaz a justiça de Deus em nosso lugar. Amém? Propiciação significa que a morte de Cristo removeu a ira de Deus contra o pecador, tornando possível a reconciliação. É a explicação de John MacArthur. Cristo é o único mediador, não apenas para os judeus, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Essa frase aqui, muitas vezes, esse trecho é pegado para dizer que o mundo inteiro vai ser salvo em Jesus. Mas não é isso o significado. É que o sacrifício de Cristo, a propiciação de Cristo, ela não veio só para os judeus, mas para pessoas de todo o mundo. Isso não é difícil de compreendermos, porque nós sabemos que não serão todas as pessoas da face da terra que serão salvas. Quem morrer sem Cristo não tem a salvação. Sem Cristo não há salvação. Mas quem morrer com Cristo, seja de onde for, de qualquer parte do mundo, pessoas do mundo inteiro que têm Cristo como seu Senhor e Salvador, ele tem a propiciação desse Cristo. A ira de Deus é aplacada no sacrifício de Jesus. Ele salva pessoas de todo o mundo. Quando você peca, qual é a sua primeira reação? Fugir de Deus com vergonha ou correr para Ele confiando em Cristo como advogado e propiciação? O Evangelho, ele nos chama para essa segunda opção. Nós vamos falhar, nós vamos pecar, e quando fizermos isso, precisamos reconhecer o nosso pecado, confessar o nosso pecado, confiar em Jesus como aquele que é suficiente para cobrir os nossos pecados. Não só lá o pecado da incredulidade, na salvação, mas pelos pecados que ainda cometemos. O Senhor Jesus é o nosso advogado. Aleluia, glória a Deus. Para encerrar, vamos abrir em Romanos 8, 33 e 34. Reforçar essa afirmação de que nós temos o advogado, nosso intercessor, Jesus Cristo. Amém? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém? Jesus está hoje fisicamente no seu corpo de glória,
à destra de Deus, intercedendo por nós, sendo nosso advogado. Quem intentará acusação contra os eleitos? Se somos eleitos, estamos seguros e garantidos no Senhor para todo sempre. E Jesus está lá nos protegendo. E aí eu encerro, trazendo como conclusão, como esse trecho aqui está ligado à história maior das Escrituras, a história da redenção. A luz, como metáfora de santidade e verdade de Deus, aparece desde Gênesis 1, quando Deus separa a luz das trevas, e vai até Apocalipse 21, 22, onde a Nova Jerusalém não precisa de sol, pois o Cordeiro é a sua lâmpada, é a sua luz. O pecado é trevas, a salvação é a entrada na luz. O sacrifício de Cristo cumpre todo o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, sendo Ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo o mundo. De todos, pessoas de todo o mundo. Assim, esse trecho nos conecta à criação, à redenção e à consumação. Deus é luz, isso significa que Ele define o que é certo e o que é errado. Não podemos andar com Ele e ao mesmo tempo viver em trevas. Andar na luz envolve confissão sincera e confiança total na obra de Cristo. Examine a sua vida, examinemos nossa vida. Há áreas em que nós temos vivido em trevas? Se sim, nós precisamos trazê-las à luz. Confessar, receber perdão e experimentar a alegria da comunhão com Deus e, como vimos também aqui, com os nossos irmãos. Que assim seja.